Do Lu da Lu. Volume 11. Capítulo 76. A surpresa da escola porcelana dos 7 tesouros. Espere um pouco. Ning Fengzi interrompeu Ning Hongrong. Aquele grande mestre realmente é incrível. O seu poder espiritual aumentou em 3 ou 4 níveis em um ano sob as instruções dele, isso ainda é bem normal. Eu realmente admiro a educação que ele lhe deu. Mas de acordo com o que você disse, 2 meses atrás você ainda estava no 31º nível. Mas em apenas 2 meses você já havia alcançado o 37º nível. Como isso aconteceu? Ning Hongrong sorriu misteriosamente. Na verdade, meio mês atrás eu ainda estava no 31º nível. Esses últimos 6 níveis foram alcançados em praticamente um dia. Hongrong, você não deve assustar o vovô. O velho homem enrugado não pôde evitar arregalar seus olhos. Ele sabia que quanto mais aquele nefasto método de cultivação aumentasse a velocidade de cultivação, mais vitalidade ele consumia. Ganha 6 níveis em um dia, isso poderia gastar décadas de vida. Uma risada escapou de Ning Hongrong. Qual é o problema de vocês? Eu pensei em lhes fazer uma surpresa, mas como é que isso se tornou preocupação? Na verdade não aconteceu muita coisa. Eu apenas comi um tipo de erva e ganhei toda essa força. Erva? Ning Fengzi nervosamente pediu detalhes. Que erva? Ning Hongrong disse. Meu terceiro irmão disse que ela se chamava algo como Bela Tulipa de Seda. É um raro tesouro imortal. Na mente de Ning Fengzi de repente surgiram as 2 silhuetas que ele havia conhecido recentemente. Poderiam ser eles. Bela Tulipa de Seda, Tio Espada, Tio Osso. Algum de vocês já ouviu falar dessa erva? Os 2 homens balançaram suas cabeças simultaneamente sem expressão. O velho homem enrugado disse. Talvez apenas aquela velha coisa venenosa, o do Gubó, saiba. Isso não é bom, Fengzi. Nós temos que examinar logo a condição da Hongrong. Se de alguma forma o crescimento do poder espiritual dela ocorreu a custo de sua vitalidade, nós temos que achar uma forma de lidar com isso logo. Vovô Osso, eu disse que não é preciso ficar preocupado. Meu terceiro irmão disse que aquelas ervas eram todas tesouros imortais que haviam absorvido a essência do céu e da terra, com um efeito poderoso nas fundações. Elas não apenas não causariam nenhum dano como também irão até consolidar as fundações. Esqueça isso, eu não vou mais esconder isso. Eu vou mostrá-los a verdadeira surpresa. Depois de vocês verem isso vocês não duvidarão de novo. Enquanto falava, Ning Hongrong lentamente ergueu sua mão direita. Belos e estonteantes raios multicoloridos de luz começaram a aderir à sua palma. Vendo a luz se condensando na palma de sua filha, Ning Fengzi de repente sentiu alguma coisa estranha, mas por um momento ele foi incapaz de dizer de onde a estranheza vinha. Sobre o estonteantemente belo pagode havia 3 anéis de espírito, 2 amarelos e um roxo, rodando na mão direita de Ning Hongrong. O esplendor de tirar o fôlego imediatamente fez a sala se tornar ainda mais brilhante. Antes que Ning Fengzi pudesse examinar com mais atenção, o velho homem vestido de branco ao seu lado gritou de surpresa. 9 andares e 9 cores? O pagode de porcelana dos 9 tesouros? O que? Ning Fengzi tinha uma expressão grandemente alarmada. Ele finalmente entendeu o que o fez se sentir estranho. Era precisamente as cores na palma de Ning Hongrong quando ela liberou seu espírito. Diferente das originais 7 cores, havia 2 a mais do que antes. Haviam se tornado 9 cores e o pagode em sua palma direita agora tinha 9 andares. Como o mais poderoso espírito de suporte, a escola porcelana dos 7 tesouros na verdade tinha um segredo, e esse segredo estava relacionado ao seu espírito. Os céus eram imparciais. O efeito do pagode de porcelana dos 7 tesouros no campo de batalha era realmente assustador. Por isso ele também tinha uma falha. A razão pela qual o pagode de porcelana dos 7 tesouros era conhecido como 7 tesouros era não apenas porque ele tinha 7 andares. Ainda mais importante era que esse espírito só podia ter no máximo 7 anéis de espírito, 2 a menos do que qualquer outro espírito. Essa também era a razão pela qual Ning Fengzi, mesmo como mestre da escola, tinha apenas 79 níveis de poder espiritual, a principal razão pela qual ele jamais havia sido capaz de atravessar para o nível seguinte. Segundo as lendas da escola porcelana dos 7 tesouros, se por sorte o pagode de porcelana dos 7 tesouros pudesse evoluir para o pagode de porcelana dos 9 tesouros, isso não apenas iria fortalecer as próprias fundações do espírito, mas ele também iria ter um espaço ainda mais vasto. Uma vez um mestre dos espírito pagode de porcelana dos 9 tesouros alcançou o nível de título do Lu com 9 anéis de espírito, ele possuía o título de Deus do Suporte, com força para virar o jogo de qualquer batalha. Nesse momento Ning Fengzi parou de se preocupar com sua filha. O pagode de porcelana dos 9 tesouros já havia provado que a vitalidade de Ning Hongrong não havia diminuído, ao contrário, ela havia aumentado substancialmente e suas fundações haviam se tornado incomparavelmente estáveis. Nesse momento o coração do mestre da escola porcelana dos 7 tesouros sofreu um tipo completamente diferente de choque. Como ele poderia esperar que o sonho que ele teve durante toda a sua vida iria se realizar com sua filha? A felicidade havia aparecido muito repentinamente e ele estava agora completamente exausto. Não foi apenas Ning Fengzi que ficou tocado. Os 2 velhos homens também ficaram igualmente excitados, ambos olhando para o pagode nas mãos de Ning Hongrong. Durante um tempo eles não sabiam o que dizer.
A luz da joia desapareceu enquanto Ning Hongrong recolhia seu espírito. Vocês devem acreditar em mim agora. Como o terceiro irmão poderia me machucar? Não foi apenas eu. Cada um de nós ganhou um tesouro imortal erva. O poder espiritual de todos cresceu rapidamente. O chefe Dai até mesmo já atravessou para o 40º nível, e ele tem apenas 16. Bela tulipa de das, bela tulipa de seda. Que tipo de tesouro é esse? Ele realmente conseguiu evoluir os 7 tesouros da minha filha para 9 tesouros. Tal erva realmente é digna de ser chamada um tesouro imortal. Papai, você não ia me dar um presente? Entre que ele logo. Ning Hongrong estendeu suas mãos, a balançando diante de Ning Fengzi. Ning Fengzi esticou sua mão para o bolso em seu peito, tirando a sombra atiradora de pó e a luva de dardo silenciosa que ele havia comprado hoje na casa de leilões e as deu para Ning Hongrong. Eu comprei isso hoje no leilão. Embora o poder dessas duas armas não seja muito grande, elas ainda podem prover certa proteção. E, Hongrong, por que você está olhando para o papai com essa expressão? Sombra atiradora de pó, luva de dardo silenciosa. Papai, como você conseguiu as armas ocultas do terceiro irmão? Como Ning Hongrong poderia não reconhecer as armas ocultas que eram marca registrada de Tang San? Elas foram feitas pelo seu terceiro irmão? Internamente Ning Fengzi pensou que esse de fato poderia ser o caso. Aquele jovem aparentemente comum era na verdade tal gênio? Ning Hongrong puxou sua manga, expondo a luva de dardo silenciosa em seu pulso esquerdo. Veja, não é a mesma? Essas duas ainda são as mais comuns. Eu ainda estou usando vários tipos que são mais poderosas. Eu voltei dessa vez porque eu estava com saudades e também por outro assunto. Eu estava me preparando para perguntar para o papai se nós poderíamos equipar os membros diretamente relacionados com o nosso clã com essas armas ocultas. Se usadas apropriadamente, elas têm muito poder. Ning Fengzi lentamente respirou fundo, sua expressão revelando um olhar um tanto sério. Eu realmente quero conhecer esse seu terceiro irmão. Precisamente que tipo de gênio ele é. O velho homem vestido de branco pensou sobre isso profundamente. Se ele realmente for extraordinário, ele pode ser um candidato para genro. A face charmosa de Ning Hongrong corou. Vovô Espada, não fale bobagens. O coração do terceiro irmão já tem dono. Como eu e ele poderíamos ficar juntos? Eu. Nesse momento, até a própria Ning Hongrong foi surpreendida ao encontrar a face, tão bela que até mulheres ficariam com inveja, de Oscar em sua mente. Embora ele não tivesse a ferocidade de Daimúbia ou a compreensão de Tang San. Toda vez que Ning Hongrong se lembrava de Oscar a puxando para baixo dele quando eles enfrentaram um macaco titã gigante, ela não conseguia evitar que seu coração batesse mais forte. Porém ela não se atrevia a levianamente ofender as regras do clã. Vamos, NOTUS iremos para fora e você poderá me mostrar essas armas ocultas que você trouxe. Ótimo. Os 4 entraram no pátio e Ning Fengzi ordenou que ninguém deveria entrar, então ele se virou para sua filha. Hongrong, como você quer testá-las? Ning Hongrong pensou sobre isso, então seu olhar que não tinha nenhuma boa intenção caiu sobre os 2 vovôs. Vovô Espada, seria melhor nós 2 testarmos ela. Você é tão incrível que não deve ficar machucado. O velho homem vestido de branco sorriu levemente, dizendo: Isso não é tão certo. Os velhos ossos do seu vovô Espada não são tão fortes quanto os do seu vovô Osso. O velho homem enrugado curvou seus lábios desdenhosamente. Já que vocês está com medo, deixe-me fazer isso. O velho homem vestido de branco olhou para ele. Te elogie um pouco e você já fica com todo esse ego. Mova-se, eu irei acompanhar nossa princesinha. Menina, use essas armas ocultas ou algo do tipo livremente. O vovô irá se defender. Ning Hongrong gargalhou, dizendo: Excelente. Dobrando seu pulso, com um leve picar de luz da ferramenta espiritual em seu pulso, aquela besta divina Zuji caiu em sua mão. Ela naturalmente não precisava se preocupar com sem querer machucar o velho homem vestido de branco. Esses 2 anciões podiam ser considerados os pilares de suporte da escola porcelana dos 7 tesouros. Eles eram os guardiões da escola. O título do velho homem vestido de branco era Espada, chamado de Shen Xin. O título do Lu conhecido como o com ataque mais forte. Seu poder espiritual já havia alcançado o 96º nível. O velho homem enrugado era o intitulado Osso, chamado de Gu Hong ao quadrado. Amplamente conhecido por usar transformações engenhosas, seu poder espiritual alcançará o 95º nível. Eles eram 2 dos mais poderosos dessa era e a escola porcelana dos 7 tesouros poder estar ranqueada entre os 7 grandes clãs de fato estava relacionado com seu espírito de suporte inigualável. Mas isso também estava sem dúvidas intimamente ligado ao suporte desses 2 títulos do Lu. A avaliação do rol dos espíritos da escola porcelana dos 7 tesouros era tal que quando o Espada e Osso se juntaram e o mestre das escola porcelana dos 7 tesouros apareceu, uma faísca se tornou uma luz sem igual. Considere 2 títulos do Lu do sistema ataque e poder sob o suporte do mais forte espírito auxiliar pagode de porcelana dos 7 tesouros. Quantas pessoas poderiam se levantar contra eles? O velho homem vestido de branco, o Doulu Espada Shen Xin, levantou sua mão, olhando para Ning Hongrong com um sorriso, indicando que ela podia começar. Ning Hongrong não foi educada, rapidamente armando a besta divina Zuji, uma série de ruídos estrondosos ecoando.
O olhar de Ning Fengzi em nenhum momento deixou sua filha. Assim que ela estava quase pronta, de repente o pulso esquerdo de Ning Hongrong se moveu levemente. 3 sombras negras sendo atiradas na direção do peito de Shenxin numa formação triangular. Muito bem. O Doulu espada Shenxin nem mesmo se moveu. Assim que aqueles 3 dardos da luva silenciosa estavam para atingi-lo, de repente o ar pareceu se distorcer levemente e os 3 dardos da luva silenciosa simultaneamente congelaram no ar. No instante seguinte eles caíram no chão em 6 pedaços, cada dardo partido no meio. Aquilo havia sido uma energia da espada, irrompendo de seu corpo. Ele nem mesmo usou seu espírito. Mas no momento em que os 3 dardos da luva silenciosa caíram silenciosamente no chão, completamente oposto ao silêncio deles, um forte zumbido acompanhado por ruídos metálicos ecoaram num instante. 16 setas de essência de ferro negras como azeviche foram lançados da besta divina Zuji. Os sonoros ruídos haviam apenas surgido quando as setas já haviam alcançado o Doulu espada. O velho homem vestido de branco Shenxin ficou levemente surpreso, subconscientemente levantando sua mão direita. Várias décadas de lutas o permitiam sentir o poder de ataque do oponente com as menores dicas, como alguém cujo forte era o ataque poderia ignorar o golpe do oponente. Dedos como uma faca, virando a palma de sua mão direita, foi como se o ar tivesse se separado enquanto uma energia branca saía de sua mão. Naquele instante foi como se uma enorme espada golpeasse na frente dele. Dang 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 dang, uma série de explosões apinhadas ecoou. A luz branca que o Doulu espada usou se espalhou pelas 16 pontas em ondulações. No instante em que a velha força havia desaparecido e a nova ainda não havia sido formada, a mão esquerda de Ning Hongrong já havia passado por seu peito e, com um delicado zumbido, uma névoa saiu da fresta de suas roupas na altura de seu peito, diretamente envolvendo o Doulu espada. Shenxin ficou distraído por um instante. Há veneno? Virando-se no lugar, embora sua mão direita estivesse estendida, ele ainda tinha sua mão esquerda. Balançando sua mão esquerda ele não apenas dispersou a névoa, mas até as agulhas de aço escondidas dentro dela. Vovô espada é tão incrível. Ning Hongrong excitadamente correu na direção do Doulu espada. O Doulu espada sorriu levemente, dizendo: essas armas ocultas realmente são muito boas. Especialmente aquelas setas barulhentas de agora há pouco. Elas têm um excelente poder de ataque. Se um mestre dos espíritos abaixo do 40º nível não for cuidadoso, ele será incapaz de aguentar seu ataque. Ning Hongrong já havia chegado a 10 metros de distância do Doulu espada e disse orgulhosamente: mas é claro, na arena espiritual, contando com o ataque focado da besta divina Zuji, nós derrotamos um time de mestres dos espíritos do 40º nível. Quanto mais pessoas a usarem ao mesmo tempo, mais formidável será o poder da besta divina Zuji. Porém essa besta divina Zuji ainda não pode ameaçar o vovô espada. Enquanto falava ela pisou no chão de forma impetuosa e 3 sombras de repente silenciosamente foram atiradas do lado de fora de sua coxa esquerda e, ao mesmo tempo, um punhal voador foi atirado da ponta de seu sapato. A faca de arremessar voou direto na face do Doulu espada, enquanto aquelas 3 sombras silenciosas atacaram seus 3 pontos vitais inferiores ao cubo. Agora Ning Hongrong já estava a menos de 10 metros de distância do Doulu espada. Nessa distância as armas ocultas eram apenas flashes. Ao mesmo tempo seu outro pé pisou no chão e um ataque similar foi feito mais uma vez como uma onda. O objetivo era encontrar um momento em que houvesse uma fresta na defesa do Doulu espada. O Doulu espada disse um pouco exageradamente: meu Deus, ainda não acabou. Com as 2 mãos simultaneamente se separando na altura do peito, naturalmente ele não iria liberar seu poder espiritual adiante, já que isso iria machucar Ning Hongrong. Sob suas grandes mangas surgiram 2 pontas afiadas de poder espiritual. Com uma corrente de ar os 2 punhais e as 6 delicadas setas foram simultaneamente jogados para longe. Gabeng! Retumbantes sons mecânicos e metálicos ecoaram praticamente simultaneamente. A segunda leva da besta divina Zuji já havia sido silenciosamente preparada por Ning Hongrong. Outras 16 setas de besta cintilaram através da curta distância num instante. Ao mesmo tempo a sombra atiradora de pó em seu peito atirou. Setas de besta e agulhas de aço formaram um ataque praticamente sem aberturas. Contanto que o Doulu espada fosse minimamente descuidado ele iria imediatamente sofrer dano. Ótimo! Shenxin gritou. Meu corpo como a espada. Imediatamente o pátio pareceu ser iluminado por um sol. Um intenso brilho metálico de repente rompeu. O velho homem vestido de branco diante de Ning Hongrong pareceu se tornar um tornado metálico. Um desarmonioso som ensurdecedor ecoou ao mesmo tempo. Todas as armas ocultas diante dele, quer fossem as agulhas de aço ou as setas de besta, se transformaram completamente em pedaços de metal flutuando no ar. E atrás dele, com 2 metros de comprimento e 1 xi de largura, uma enorme e simples espada pendia no ar. 2 amarelos, 3 roxos, 4 pretos, um total de 9 anéis de espíritos a rodeavam. Essa era a espada do Doulu espada. Um espírito ferramenta de primeira classe. O vovô espada é tão incrível. Ning Hongrong parou batendo suas mãos. No instante em que o Doulu espada liberou seu espírito ela pôde claramente sentir o afiado poder espiritual passando por ambos os lados de seu corpo. Ela sabia muito bem que se ela fosse um inimigo, agora ela poderia já ter sido cortada em pedaços. Vendo Ning Hongrong correr até ele,
O Dolu Espada Shenxin acariciou a cabeça de Ning Hongrong, dizendo com um sorriso. Você também é bem incrível. O vovô até mesmo teve que liberar seu espírito. Um mestre dos espíritos do seu nível, deixando de lado um do sistema auxiliar, mesmo um do sistema poder e ataque poderoso provavelmente não seria capaz de me obrigar a fazer isso. Essas armas ocultas realmente são extraordinárias. Especialmente a imprevisibilidade delas. Ning Hongrong pensou profundamente e assentiu. Verdade? Meu terceiro irmão disse que as armas ocultas devem ser imprevisíveis. Tomando vantagem do inimigo não estar preparado, elas podem exibir sua maior força. Antes dela terminar de falar, o movimento de Ning Hongrong com a cabeça pareceu se tornar um pouco maior. Com um som de gabeng, uma linha de luz fria foi atirada de suas costas, voando direto para a face do Dolu Espada. Essa havia sido realmente muito perto. Mesmo um poder como o Dolu Espada não tinha chance de desviar da besta mecânica adorno de flor negra. Ele poderia naturalmente se defender, mas seu poder espiritual era realmente muito potente. Com Ning Hongrong tão perto, se ele usasse seu espírito, Ning Hongrong definitivamente seria pega pelo efeito. Com a capacidade tirânica de seu espírito, essa princesinha diante dele iria sem dúvida morrer. O pensamento passou pela mente de Shenxin como um raio e impotentemente ele não tinha nenhuma escolha a não ser abrir sua boca, mordendo aquela seta de besta. Nesse momento o Dolu Espada agiu da mesma forma que Zhao Wuji naquela vez em que ele sofreu com as armas ocultas de Tang San. Embora a besta de tensão adorno de flor negra fosse poderosa, ela não estava no nível dos dentes do Dolu Espada. Porém, quando a seta da besta foi submetida à pressão, ela esguichou todo o veneno que havia dentro dela, diretamente na boca do Dolu Espada. Felizmente esse veneno ainda não era a nova edição de Tang San. Mas apesar disso esse Dolu Espada imediatamente sentiu sua língua ficar completamente amortecida e com grande alarme sua figura piscou, simultaneamente cuspindo o veneno e a seta de besta para o lado enquanto aumentava a distância entre ele e Ning Hongrong. Vendo a aparência de pânico do Dolu Espada, tanto Ning Fengzi quanto Dolu Osugu Hong pularam de medo, apressadamente se aproximando dele. Ning Hongrong também não esperava que tal formidável Dolu espiritual de fato seria atingido e imediatamente entrou em pânico, correndo até o Dolu Espada. Não se aproxime, menina. Os velhos ossos do vovô Espada não aguentaram serem atingidos de novo. O Dolu Espada falou de forma não clara, ao mesmo tempo agilmente condensando o poder espiritual dentro de seu corpo, instantaneamente forçando ele na sua língua para remover o veneno. Ele não tinha escolha a não ser morder a ponta de sua língua, cuspindo o veneno roxo escuro para o lado junto de sangue e sua expressão relaxou um pouco. Contando com seu poder espiritual acima do 90º nível, mesmo a toxina do Dolu veneno do Gulbo poderia não ser capaz de afetá-lo, para não falar nada desse pequeno veneno. Mas ter veneno repentinamente forçado em sua boca ainda não era algo que o Dolu Espada estava esperando. Hongrong, ajoelhe-se. Ning Fengzi gritou severamente. Ning Hongrong não se atreveu a dar um passo à frente, ajoelhando-se obediente e miseravelmente no chão, os cantos de seus olhos vermelhos, lágrimas a ponto de escorrer. O Dolu Veneno vendo essa cena não conseguiu aguentar não se envolver e com um movimento rápido imediatamente chegou ao lado de Ning Hongrong, puxando ele para um abraço. Fengzi, por que você está assim? Isso tudo é culpa daquele velho do Shenxin? Como você pode culpar a nossa Hongrong? E aquilo que dizer? Nunca haverá enganação demais numa guerra. Isso apenas prova que o feito dessas armas ocultas é ainda melhor. Hongrong, muito bem. Você fez com que o vovô Osso pudesse descarregar sua raiva. Haha, eu não vejo esse seu vovô Espada avarento numa situação tão lamentável como essa há anos. Você realmente tem a elegância astuta e pragmática do seu vovô Osso. Tio Osso, você. Ning Fengzi ficou sem palavras. Ele não sabia quantas vezes ele já havia visto essa mesma cena. Todas as vezes que ele ia disciplinar sua filha, tanto o tio Espada quanto o tio Osso iriam imediatamente interferir e esses dois avós eram pessoas que mesmo ele não se atrevia a ofender. Ning Hongrong escapou do abraço do Dolu Osso, rapidamente correndo até o Dolu Espada. Dessa vez ela se ajoelhou por vontade própria diante dele sem Ning Fengzi precisar dizer nada, lágrimas escorrendo por sua face. Vovô Espada, foi um erro de Hongrong. Você pode punir a Hongrong. Vendo o pânico e o remorso nos olhos de sua filha, Ning Fengzi não pôde evitar encará-la sem reação. Na sua visão, essa pequena diabinha jamais iria admitir um erro. Parecia que essa viagem à Academia Shrek realmente não havia sido desperdiçada. O Dolu Espada também já havia gradualmente se acalmado agora, limpo do veneno após cuspir o excesso anteriormente. Ele rapidamente estendeu uma mão para puxar Ning Hongrong. Hongrong, não chore. O vovô Espada é que não era habilidoso o suficiente. Como nós poderíamos te culpar? Nós concordamos em testar as armas ocultas. Você não fez nada de errado. Essas armas ocultas é que são muito imprevisíveis. Dizendo isso, seu olhar se virou para Ning Fengzi ao seu lado. Mestre da escola, se possível nós deveríamos fazer esse jovem rapaz fazedor de armas ocultas se juntar à escola por quaisquer meios possíveis. As últimas palavras do Dolu Espada foram bem sérias e pela forma como ele se endereçou a Ning Fengzi como mestre da escola, era possível ver quanta importância ele atribuía a esse assunto.
Ning Fengzi assentiu seriamente. Ser capaz de contar com essas armas externas para forçar um título Doulu a usar seu espírito e até sofrer um pouco? O quão grande era o efeito dessas armas ocultas? Era certo que isso aconteceu por causa da preocupação que o Doulu Espada tinha com Ning Hongrong, mas ao mesmo tempo todos eles sabiam que Ning Hongrong iria usar essas armas e tinha sido capaz de se proteger um pouco. Se eles enfrentassem um inimigo e os discípulos diretos da escola porcelana dos Sete Tesouros que nunca tiveram a habilidade de atacar antes de repente aparecessem com essas armas ocultas, que tipo de cena isso seria? Ning Fengzi definitivamente era considerado um mestre da escola sábio. Fazendo uma decisão rápida, ele disse para Ning Hongrong. Hongrong, não fale sobre isso com ninguém da escola no momento. Amanhã eu irei com você para sua academia Shrek e nós iremos adequadamente resolver isso com o seu terceiro irmão. O coração de Ning Fengzi estava em chamas. Hoje sua filha realmente havia trazido muitas surpresas. Antes mesmo de falar daquelas armas ocultas, a variação do espírito de sua filha, ou talvez fosse melhor chamar de evolução, alcançando o nível de pagode de porcelana dos 9 tesouros, era de longe a coisa mais importante para a escola porcelana dos 7 tesouros. Ele estava ansioso para conhecer o jovem que havia dado tudo isso a Ning Hongrong. Não importava como. Como pai dela, ele tinha que expressar isso, olhando apenas para o espírito de Ning Hongrong. Tang San já havia feito um favor gigantesco para a escola porcelana dos 7 tesouros. Ao mesmo tempo, Ning Fengzi ainda tinha secretamente uma outra ideia. Se ele realmente pudesse recrutar esse jovem gênio, então talvez em algumas décadas a escola porcelana dos 7 tesouros teria outro título Doulu como guardião. A duração da vida de um título Doulu era de fato um pouco maior do que a de uma pessoa comum, mas no final ela era finita. Quer fosse o Doulu Espada ou o Doulu Osso, ambos já estavam acima dos 80 anos. Mas algumas décadas poderia não ser um problema. Mas e depois dessas décadas? Ele tinha que garantir que haveria alguém para assumir sua posição quanto à sua filha. Ao mesmo tempo que o retorno de Ning Hongrong havia causado uma mudança na escola porcelana dos 7 tesouros, Tang San estava cultivando continuamente. Os ferimentos que ele havia sofrido realmente não eram pequenos. Depois de Tang San voltar para o dormitório, ele continuou cultivando até a manhã do dia seguinte antes de acordar. Lentamente abrindo seus olhos, ele conseguiu ver pela luz que entrava pela janela que já estava de manhã. Respirando fundo, Tang San sentiu a condição de seu corpo e ficou satisfeito ao descobrir que as dores internas haviam desaparecido completamente. Tudo estava de volta ao normal. A misteriosa grama de gelo octogonal e o delicado damasco infernal sob o efeito do poço de gelo e fogo yin yang haviam feito uma transformação miraculosa em seu corpo. Não apenas a sua pele havia se tornado ainda mais durável, mas ao mesmo tempo seus órgãos internos estavam muito além dos de uma pessoa comum. Assim como Tang San havia dito, enquanto o efeito dos tesouros imortais erva não fossem pequenos, 2 tesouros imortais extremos fundidos tinham um efeito que até se aproximava do tesouro imortal entre os tesouros imortais, o saudoso coração partido vermelho. Mas por causa das energias de fogo e gelo contidas neles, eles teriam que ser absorvidos aos poucos. Isso poderia levar o tempo de uma vida para Tang San. Seu olhar caiu sobre um papel em cima da mesa do dormitório. Sobre o papel havia uma das salsichas grandes do Oscar. Na outra cama Oscar estava silenciosamente cultivando, tendo voltado em algum momento. Tang San pegou o papel e a salsicha na mesa, olhando para a caligrafia graciosa. O Oscar voltou, eu irei para o meu quarto. Coma essa salsicha depois de você acordar. Eu virei vê-lo logo cedo amanhã Xiao Wu. Lendo a breve nota, Tang San não pôde evitar sentir seu coração aquecer. Engolindo a salsicha ele sentiu seu corpo esquentar, finalmente removendo os últimos traços de desconforto. À medida que o poder espiritual dele aumentava, todas as salsichas de Oscar também tinham o efeito aumentado. Além de seu uso como comida, a capacidade de recuperação dessa salsicha de recuperação também havia melhorado muito. Dobrando e guardando a mensagem no bolso de seu peito, Tang San silenciosamente saiu do quarto e do dormitório. Usando várias bases deixadas pela construção do prédio, com alguns pulos ele alcançou o telhado. Nesse momento o céu estava mostrando os primeiros raios do amanhecer, no horizonte havia acabado de flutuar apenas um traço de luz. Naturalmente circulando a habilidade céu misterioso dentro de seu corpo, depois de conectar o meridiano penetrador, a velocidade da habilidade céu misterioso havia aumentado um monte. Tang San foi gradualmente coberto por um brilho branco enevoado congregado em seus olhos, o olho do demônio púrpuro gradualmente liberando luz com o suporte da habilidade céu misterioso. A luz branca no horizonte ao leste gradualmente se tornou clara e o roxo nos olhos de Tang San também se intensificou gradualmente. Além do roxo original, havia também uma leve camada de brilho dourado. Junto com o Kei roxo ascendendo do horizonte esbranquiçado, a luz nos olhos de Tang San também se tornou mais intensa. Luz roxa dourada foi atirada de dentro dos olhos dele como 2 raios de luz, avançando pelo menos um chi além de seus olhos. A luz oscilou e junto com o processo de retirada e descarga ela pareceu ser facilmente capaz de absorver o Kei roxo do leste. Sob o efeito da lua cheia vestindo o orvalho do outono, o olho do demônio púrpuro havia evoluído grandemente. Embora olhando por fora agora os olhos de Tang San estivessem atirando e absorvendo a luz roxa dourada, do seu próprio ponto de vista, tudo ao seu redor havia se tornado extremamente distinto.
Seu olho do demônio púrpuro havia formalmente entrado no terceiro nível, semente de mostarda. Quando usado agora, diante dos seus olhos havia uma cena abundante em detalhes, um mundo com todas as cores em profusão. Ele podia até mesmo claramente distinguir as partículas de pó no ar aparentemente vazio. Depois de entrar no segundo nível, embora Tang San tivesse cultivado todos os dias, ele havia feito apenas um progresso mínimo com seu olho do demônio púrpuro. Agora, com a assistência da lua cheia vestindo o orvalho de outono, sua prática de manhã cedo lhe deu a sensação de mover 1000 li em apenas um dia, como se ele pudesse ver o Kei roxo no horizonte voar para dentro de seus olhos, e aquela luz roxa dourada no fundo de seus olhos lhe deu uma sensação ainda maior de ver através do coração e da alma das pessoas. O Kei roxo se foi tão rápido quanto veio. Quando aqueles punhados roxos discretamente desapareceram, a luz roxa dourada nos olhos de Tang San não se foi. Ele descobriu que ele conseguia contar com o controle de sua consciência para ver tudo até 1 quilômetro de distância. Até a névoa da manhã era incapaz de atrapalhar seu olhar penetrante. Depois daquele dia em que ele havia usado a lua cheia vestindo o orvalho de outono, Tang San havia sentido que seu olho do demônio púrpuro havia ganhado alguma coisa, mas até agora ele não havia entendido isso completamente. Mas isso certamente não era tão simples quanto apenas melhorar a visão. Respirando fundo, a energia branca ao redor dele fluiu para sua boca da mesma forma que um rio correndo para o mar. Depois da habilidade céu misterioso circular em seus canais de energia 3 vezes, ela lentamente submergiu em seu Dantian. Uma noite de cultivação junto com a evolução do olho do demônio púrpuro pareceram ter fortalecido um pouco sua habilidade céu misterioso como um todo. Ele exibiu um leve sorriso. Nesse ritmo ele poderia realmente ser capaz de alcançar o mais alto nível da habilidade céu misterioso. Além disso, isso não deveria demorar muito. Afinal, no momento, ele ainda tinha apenas 14 anos. Quando Tang San voltou para seu dormitório, não apenas Oscar havia acordado, mas Xiao Wu também já havia chegado. Vendo que Tang San tinha sua expressão normal, Xiao Wu imediatamente pareceu relaxar. Oscar disse com um pequeno sorriso. Pequeno San, eu realmente sofri quando você se machucou dessa vez. Agora há pouco a Xiao Wu veio e me balançou até eu acordar, exigindo que eu soubesse onde você estava. Não me diga que ela não sabe que você sai para cultivar todas as manhãs? Xiao Wu corou. O que você sabe? Isso é apenas preocupação. Você está completamente bem? Tang San assentiu, dizendo. Eu estou bem. Xiao Wu disse sorrindo. Então nós vamos comer o café da manhã. Tio da salsicha grande, você pode continuar sua cultivação. Oscar disse descontentemente. Cultivar uma piada? Eu vou comer com vocês também. Ah, certo. Pequeno San, eu ouvi que ontem você se livrou de um rei espiritual do 58º nível. Isso é incrível. Tang San disse sorrindo. Isso não foi tão fácil quanto você pensa. Primeiro de tudo, o oponente foi descuidado e não olhou para mim com atenção. A sorte teve um papel crucial na derrota dele. O que aconteceu foi um mestre dos espíritos do tipo força total perfeitamente restringido pelo meu sistema controle. Apesar disso, eu ainda tive que contar com veneno e com as 8 lanças de aranha para meramente ficar por cima. Se nós tivéssemos lutado de novo, eu com certeza não seria capaz de enfrentá-lo. O poder das armas ocultas conta principalmente com a surpresa. Contanto que o inimigo esteja preparado, com a diferença de 20 níveis de poder espiritual eu não teria chance. Oscar sorriu, dizendo. Não importa o que você diga, você venceu dessa vez. Você realmente ganhou honra para nossa Academia Shrek. Uma vez que nós trouxermos a vitória da grande competição de academias avançadas de mestres dos espíritos, nossa Academia Shrek poderá se tornar uma das mais famosas organizações de mestres dos espíritos de todo o continente. Nós também temos que trabalhar duro. Com as suas ervas imortais, eu acho que nesse meio ano antes da competição todos nós teremos a chance de atravessar para o 40º nível. Venha, vamos comer. Os tesouros imortais ervas trouxeram uma boa oportunidade para os extremamente talentosos 7 demônios da Shrek. Todos eles eram talentos e, somando a assistência da essência dos céus e da terra, entre seus iguais já não havia ninguém que pudesse superá-los. Os 3 deixaram o dormitório e enquanto eles andavam, Tang San disse. Essa grande competição de academias avançadas de mestres dos espíritos pode não ser tão fácil. Embora nossa força seja muito boa, nós ainda teremos que lidar com mestres dos espíritos de 25 anos. Quem sabe quantos gênios há no continente? Deixando de lado os outros, o time imperador é quase tão forte quanto a gente. Até a competição eles poderão também já ter todos alcançado o 40º nível. Dessa vez eu temo que eles não nos darão a chance de outra emboscada. Contanto que Yu Tianheng e aqueles 2 mestres dos espíritos Tartaruga Negra possam exibir toda a sua força, eles também serão oponentes muito difíceis de vencer. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.